Editorial. Uma notícia publicada ontem, às 14h34, da lavra do jornalista Jones Mário, disse o seguinte, aspas, o candidato a vereador em Campo Grande pelo PSD, Delei Pinheiro, aproveitou a reabertura do cadastro eleitoral dia 9 para fazer a biometria e regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. O recadastramento aproxima o candidato de garantir uma vaga na Câmara de Vereadores de Campo Grande, isto porque a ausência no chamado do TSE para a revisão biométrica de 2018 foi o que motivou o cancelamento do seu título de eleitor e, consequentemente, o indeferimento de seu registro nas eleições deste ano. Agora regularizado, Delei obteve uma certidão do TRE que comprova estar quites com a Justiça Eleitoral. Assim, ainda na noite do dia 9, sua defesa apresentou pedido no recurso contra a impugnação para que a regularização seja reconhecida e o veto à sua candidatura derrubado. Pela Constituição do Brasil, para ser candidato a prefeito, vice e vereador, a pessoa precisa preencher algumas condições como nacionalidade brasileira, não interessando que seja brasileiro nato ou naturalizado. Ambos podem ser candidatos. Tem que ter o pleno exercício dos seus direitos políticos, como maioridade, condição criminal, não ter condenação por improbidade administrativa que tenha a suspensão dos seus direitos políticos. O terceiro e máximo requisito é este, que a pessoa esteja em dia com o seu alistamento eleitoral junto à Justiça Eleitoral. Tem que ter em dia o título de eleitor. Prestem atenção. Ter título comprova que você está alistado para votar e ser votado. Prestem atenção nisso. Outro requisito: comprovar domicílio eleitoral onde se pretende disputar a eleição. O domicílio eleitoral tem que ser no domicílio. Nesse lugar a pessoa pode ter residência no local e disputar eleição no outro. Depois vem a filiação partidária. Não existe candidatura avulsa. Depois vem a comprovação de idade, mínima de 18 para vereador, de 21 para prefeito, e tudo isso deve ser comprovado até o início da candidatura. Eu não conheço quem fez a notícia, mas não precisa certidão maior que essa para reconhecer a tese que sempre trouxemos neste programa de que Delei Pinheiro não era eleitor, portanto, não poderia ter sido candidato a cargo algum, porque estava irregular perante a Justiça Eleitoral. Não tinha título de eleitor, não podia votar e ser votado. Sendo assim, a candidatura do Delei nunca
existiu no mundo real, a não ser no mundo virtual, devido a uma falha da programação das urnas eletrônicas. Primeiro título dele, de quando ele foi cassado por compra de votos, havia sido cancelado por ele não ter feito a biometria, por ele não ter cumprido o chamamento da Justiça Eleitoral para se regularizar. E desta vez sem título, porque o primeiro havia sido cancelado e ele não fez o segundo título, ele concorreu em situação irregular e somente se legalizou agora, na noite do dia 9. Portanto, a candidatura de delay nunca existiu. Portanto, não é se regularizando agora para fazer retroceder os efeitos da regularização em relação ao ato passado, que ele vai estar legal para virar vereador, porque é uma questão de quando alguém se candidata, precisa estar legal para poder se inscrever como candidato e aí sim poder concorrer. A regularização dele, feita dia 9, só estará valendo para o próximo pleito, quando ele poderá concorrer a qualquer cargo por estar apto para votar e ser votado. Para o cargo passado que ele disputou, sem ter título eleitoral, sem ter o seu alistamento eleitoral perante a Justiça Eleitoral, ele estava proibido de concorrer por estar em desacordo com a legislação eleitoral. Não tem volta e não tem remédio para isso. Não é que delay perdeu a eleição. Aliás, ele nem concorreu. Por isso, não perdeu nada. Seu nome constou nas urnas eletrônicas por um problema de programação. Mas, à luz do direito eleitoral, ele não estava concorrendo. E ao se legalizar dia 9, ele se alistou como candidato, não para a passada, mas para futuras eleições. Para a eleição passada, a certidão dele conseguida junto à Justiça Eleitoral é um documento impossível de ser contestado, vez que ele estava ilegal e jamais poderia ter concorrido. A nosso ver, esse é um caso encerrado e não haverá juiz suficientemente doido para declará-lo vereador ou suplente, porque a candidatura de Delay Pinheiro simplesmente não valeu e não existiu. Bom dia. E o melhor